Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar de Jornada nas Estrelas Strange New Worlds, né? Estamos na segunda temporada, chegamos ao nono e penúltimo episódio, intitulado Subspace Rhapsody. Gente, esse é aquele famoso episódio, né? Do musical, né, que o pessoal tava já falando há algumas semanas, né? Muitas pessoas já, tipo assim, odiando o episódio previamente, entendeu? Tipo assim, não vi, não gostei, entendeu? E esse episódio ele já deu bastante polêmica antes mesmo dele ir ao ar, né, no caso, né? Então vamos falar um pouquinho dele aqui, ver as impressões um pouco desse episódio, tá? Lembrando que esse vídeo tá cheio de spoilers, tá? Eu sempre gosto de frisar isso, tá? Se você ainda não viu o episódio, dá uma paradinha no vídeo, vê o episódio, depois volta aqui para ver a nossa conversa, tá? Sempre esse alerta de spoilers no início do vídeo que eu gosto de dar para vocês. Mas o que eu posso falar para vocês, gente? Primeiro, né? É uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver em Jornada nas Estrelas musical, né? Você teve coisas assim muito esporádicas, né, nesses 50 anos, né, com relação a musical, né? Muito esporádicas mesmo, né? E aí o que que acontece? São dois gêneros, cara, que eu particularmente, entendeu? Eu gosto bastante. Eu gosto muito de ficção científica, né? Como eu imagino que todos vocês aí que estão assistindo também, tá? Eu também gosto muito do gênero musical, né? Eu comecei a gostar muito de cinema no início da década de 90, né? Depois que eu vi o Metrópolis, né? A gente estava ali naquela vibe dos 100 anos, né, do cinema, né? Então estava tendo muitas mostras na televisão comemorativas, né? Foi meio que um curso intensivão de cinema que eu fiz, né? Vendo muitos filmes, né, da história do cinema lá no ano de 1995, e os musicais não ficaram de fora, né? Lembrando sempre que o musical ele apareceu, né, ali nos Estados Unidos, né, na década de 30, né, porque você tinha a questão da Grande Depressão, né, todo mundo desempregado, todo mundo ferrado, né, a vida de todo mundo uma desgraça, né? E aí o cinema optou por começar a fazer musicais para tirar um pouco as pessoas daquela realidade muito sombria que elas estavam, né? Era bem dentro de um escapismo mesmo, né? De você ir para o cinema para você distrair a sua cabeça, para você esquecer seus problemas cotidianos, né? Que a crise naquela época estava muito braba no mundo inteiro, né? No caso. E aí o que que acontece, né? Os musicais geralmente, né? Eles tinham uma história muito superficial, muito bobinha mesmo, às vezes uma intriga amorosa aqui ou ali, né? E isso servia como a base, né, para os números musicais mesmo, que era a coisa importante do negócio. Os primeiros musicais ainda tinham essa história bobinha, né, e os números musicais salpicados ali no meio. Quando a gente vem para cá, mais para a década de 90, 2000, coisa e tal, né? Os musicais que foram produzidos nessa época, né, eram muito que decalques, né, de produções da Broadway, né, que a coisa é cantar do mundo o tempo todo, né? Você pode ver aqueles miseráveis lá que tem o Hugh Jackman, por exemplo, aquele é cantado o tempo todo. A Evita da Madonna também é cantado o tempo todo, né? Então eu acho que você tem dois subgêneros no musical, né? Os musicais clássicos mesmo, né? Com o Gene Kelly, com Frank Sinatra, com Fred Astaire, com a Ginger Rogers, né? Que eram aquelas histórias bem superficiais, né? Com os números musicais salpicados no meio, uma coisa feita mais para cinema mesmo, né? E alguns musicais agora mais recentes, né? Que tem, vamos dizer assim, uma espécie de decalque da Broadway, né? E você tem o gênero de ficção científica, né? Que até tivemos uma boa história de ficção científica nesse episódio. Eu confesso a vocês que eu gostei da premissa da história, né? No caso, né? Mas o que, que acontece? Você às vezes tem duas coisas que você gosta muito, mas quando você mistura as duas, entendeu? Não fica tão legal, sabe? Não fica aquele negócio 100%. Não que o episódio tenha sido ruim, tá, gente? Até gostei do episódio em alguns momentos. Mas para mim são duas coisas que não se encaixam. É tipo assim, você comer um churrasco, entendeu? Você comer uma picanha, uma alcatra lá, coisa e tal. E você passar doce de leite, entendeu? Na picanha na hora que tu vai comer a picanha, entendeu? Você pode comer uma picanha e depois você
termina de comer o churrasco, você come um doce de leite de sobremesa, certo? Isso pode acontecer, ou um sorvete. Quando você colocar o sorvete, o doce de leite em cima do churrasco, entendeu? Não dá muito certo. A impressão que me deu desse episódio foi essa, entendeu? Para dar um exemplo mais culinário para vocês, né? Mas vamos lá, o que é história de ficção científica que importa pra gente aqui? A Enterprise encontrou uma espécie assim de fenda espacial, né, no caso, né? E essa fenda espacial possibilitava, né, a comunicação subespacial, assim, praticamente em tempo real, né? Se fosse feito alguns paranauês lá para poder, né, fazer essa comunicação em tempo real, né? Então o Spock e a Uhura estavam justamente quebrando a cabeça, né, para poder fazer esse tipo de coisa, né? E aí aquela chefe de engenharia lá maluquinha, né, aquela senhora lá que eu esqueci o nome dela agora, deu uma sugestão que levou os dois a usarem harmônicos, né? E harmônicos tem muita ligação com a música, né? Então eles fizeram uma coisa ali de botar harmônicos como se fosse música, né, na fenda espacial. Só que a fenda espacial pegou aquilo e jogou para o universo deles, né? Tipo assim, aqueles harmônicos num campo de improbabilidade. Campo de probabilidade eu já até ouvi falar. Agora, campo de improbabilidade foi minha invenção desse episódio, né? E no final das contas, esse campo de improbabilidade determinou que todo mundo se comportasse cantando, né? A premissa do episódio é essa, né, no caso. E aí as pessoas ficam altamente emotivas, né, quando elas estão cantando, como os musicais antigos, né? E aí elas começam a ficar muito expostas, né, emocionalmente às outras pessoas, né? E isso seria uma coisa que poderia, né, segundo a Laan, né, provocar alguns problemas na segurança da nave. E aí começam os números musicais lá, o pessoal cantando, coisa e tal. Aí já é outra coisa. Aí sai a ficção científica, né? Ficção científica fica com um cantinho aqui. E agora vem o musical, entendeu? E aí você vai ter alguns números que eu particularmente eu até gostei, cara. Vamos ser sinceros com isso, entendeu? O problema é quando junta as duas coisas, né? Por exemplo, o número musical da Lan foi bacana, o número musical lá da Chapel foi bacana, os números musicais foram bacanas como um todo. Teve alguns que foram mais chatinhos no caso. E aí você tinha duas histórias ali, duas componentes emocionais, que era a coisa da Lan estar apaixonada pelo Kirk, né? O Paul Wesley trabalha nesse episódio, que é uma coisa que ajuda, né? Eu particularmente sou suspeito para falar que eu gosto muito do Kirk que ele está fazendo, tá? E ela conheceu um Kirk alternativo que morreu, né? Então ela precisava falar para o Kirk o que estava acontecendo, né? Porque ela ia ficar muito vulnerável a ele. Se ela começasse a cantar na frente dele dizendo que estava apaixonada por ele, seria pior. Então tinha uns momentos lá que eles paravam de cantar, né? Então tinha umas coisas que aconteciam assim. Aí ela explicou isso para ele, né? Explicou toda a situação e ele falou: não, mas eu tô agora com a doutora Carol Marcos, ela tá grávida, entendeu? Foi bacana você ver que se puxou alguma coisa do cânone, né, para essa questão aí. E tem também a situação da Chapel, né, que vai ter que conseguiu fazer uma espécie de curso, né, que ela vai ter que ficar afastada da Enterprise, se não me engano, 3 meses, né, e aí ela vai acabar se separando do Spock. E ela fala, né, claramente, né, pro Spock, né, cantando e dançando, né, ela tinha escondido isso, né. A Lana decidiu falar das emoções dela pro Kirk enquanto ela não estava cantando. Agora a Chapel tentou esconder e ela revelou pro Spock dizendo que ia realmente para esse curso, ia para essa, vamos dizer assim, essa especialização, né? E não estava nem aí para o relacionamento dela para o Spock, que ela estava realmente priorizando isso, né? E isso deixou o Spock magoado, obviamente, coisa e tal. Pelo menos o Spock dessa vez não chorou, ele só ficava falando para o Uhura, eu tô magoado, eu tô magoado. E aí um episódio que é interessante da gente perceber também, que ele acaba, né, aproximando, né, o Spock da Uhura também, né? Que a gente sabe, né, que existia, vamos dizer assim, um interesse da Uhura pelo Spock na série clássica, tá? E você também tinha, isso foi inclusive trabalhado, né, no Jornada nas Estrelas do J.J. Abrams também, né? Então você vê
uma aproximação do Spock com a Uhura aí, primeiro só de amigos mesmo, né? De repente pode rolar alguma coisa aí, que de repente a Chapel vai sair de cena e de repente vai rolar uma fera entre os dois, né? A Uhura também canta uma música lá dizendo que está se sentindo muito sozinha, né? Então a pedra aí está sendo cantada, né? Para de repente numa terceira temporada, né? Depois que a greve dos roteiristas e dos atores acabar, né? Que é uma outra questão também que merece uma conversa depois. Então, de repente, pode-se colocar um relacionamento entre o Spock e o Uhura e também tirando a Chapel de campo um pouquinho numa terceira temporada de Strange New Worlds. De repente, isso já pode estar até rolando, né? Porque parece que as gravações elas foram interrompidas, né, da terceira temporada pela greve, e elas iam começar, alguma coisa assim. Eu confesso a vocês que eu não sou tão ligado nessas informações assim, entendeu? Eu gosto mais só de analisar os episódios mesmo. Tem gente que conversa mais sobre isso. Então o que vai acontecer? Você vai ter esses dois núcleos aí emotivos, né, do episódio, né? A gente vai ver o Spock lá chateado, coisa e tal. E é a Uhura que vai descobrir, né, ela como boa oficial de comunicações, ela vai descobrir, né, que as músicas, né, davam uns picos de energia lá na parada lá da fenda espacial, entendeu? E que se esses picos de energia fossem muito fortes, a fenda espacial poderia ser destruída. O problema é que a coisa tinha sido estendida para todo o universo, todo o quadrante alfa, por Império Klingon também, e os Klingons começaram a cantar e a dançar, e eles ficaram muito revoltados com isso. E eles estavam indo para lá para destruir a fenda espacial na marra, né? Mas se isso acontecesse, você ia ter uma tragédia, uma catástrofe assim em geral, coisa e tal, né? Porque aquela fenda espacial ia destruir tudo, coisa e tal. E o negócio era você destruir a fenda espacial, né? Usando os harmônicos, mas as naves estão vindo, né? Coisa e tal. E aí o que acontece? Você vai ter que fazer um baita de um número musical final, né? Onde toda a tripulação da Enterprise vai fazer um número musical, né? Aí realmente foi um negócio super louco, né? Realmente foi um negócio de... sei lá, cara. Realmente foi um negócio de West Side Story, de repente. E a parada lá, todo mundo cantando, dançando, pulando, aquele negócio todo, né? E aí, quando as naves Klingon chegam, né? Os Klingons também começam a dançar. Isso realmente foi uma desgraça. Isso realmente foi uma vergonha ali, terrível. Foi um número musical. Não dá pra você ver Klingon dançando. Quer dizer, no episódio de Jornada nas Estrelas, uma comédia talvez, né? Que você está satirizando Jornada nas Estrelas, talvez, cara. Agora no episódio de Jornada nas Estrelas, cara, ficou bem gosto de churrasco com doce de leite mesmo, cara. E pior, né? Você ainda vê Enterprise, né? E os 3 cruzadores Klingon catingas atrás, né? Fazendo uma coreografia, né? Digna de filmes da Esther Williams, né? Esther Williams era uma moça que pulava na piscina, nadava, né? E aí ficava aquele monte de menina fazendo números musicais na piscina em volta dela, fazendo figuras geométricas, né? Isso aconteceu com a Enterprise, os 3 cruzadores Klingon, gente. Pra quem gosta de musical é maneiro, só que é um negócio um pouco surreal. Foi um negócio um pouco surreal pra minha cabeça, cara. Realmente foi uma parada meio louca, entendeu? Mas aí é aquela coisa, né? O pessoal tá aí, entendeu? O pessoal tá experimentando algumas coisas novas, né? Eu gostei do episódio em alguns momentos, eu achei o episódio muito exagerado, muito esquisito em outros, entendeu? Talvez uma das coisas que eu tenha mais gostado, né, foi que eles fizeram números musicais, né, com diálogos, né, dizendo a gente está cantando porque o que está acontecendo, né? E eles estavam investigando o que estava acontecendo e a coisa era cantada, né? E o pai que fazia cada cara era muito engraçado, ele fazia cada cara de perplexidade que era muito engraçada, né? Pra gente que tem aí o Anson Mount trabalhando de uma forma um pouco mais periférica nesse segundo episódio, né? Foi bacana ver, entendeu? As situações, a cara de constrangimento dele, parecia que ele estava constrangido, entendeu? E fazer o episódio também, o Anson Mount constrangido em fazer o episódio, tinha uma coisa assim, entendeu? Mas foi um negócio meio louco, entendeu? Foi um negócio meio engraçado. Foi engraçadinho, gente, mas porra, tem uma hora que ficou muito bobo, sabe? Eu acho que ficção científica e musical são 2 gêneros que são muito complicados de você misturar. Se misturou, tá? Foi feito, agora já aconteceu, né? Agora a gente já tem essa referência aí no fandom de Jornada nas Estrelas, o episódio musical. Acho que esse episódio ele vai ficar na memória das pessoas
para o bem e para o mal, entendeu? Eu acho que vai ser realmente um episódio polêmico, vai ser um episódio que realmente ninguém vai se esquecer, alguns vão amar e outros vão odiar. Eu acho que não vai haver meio termo. Eu tô até tentando criar um meio termo aqui, já que eu gosto dos dois gêneros, entendeu? Mas tem horas que realmente fica um pouco difícil de fazer isso. Eu acho que não encaixou, não foi legal. Foi uma história de ficção científica bacana. Eu achei bacana a história de ficção científica. O problema foi resolver a coisa com musical, né? Mas é isso aí. Não tem muito o que dizer. O grande barato desse episódio foi bem no finalzinho mesmo, né? Que quando já tinham todo mundo resolvido as questões lá, né? Da fenda espacial, a Enterprise estava indo embora, né? A Aurora começou a cantarolar algumas coisas lá, como a Nichelle Nichols fazia na série clássica, né? Isso daí foi uma homenagem muito bacana, né? E a Aurora chegou, né? Todo mundo começou a olhar pra Aurora, né? Tipo assim, pô, vai começar a cantar de novo, né? Ela olhou e falou assim, é só força do hábito. Cara, isso foi muito bacana. O episódio terminou muito legal por causa disso, né? Porque foi muito um episódio centrado também na Uhura e no Spock, né? Os dois trabalharam juntos, né? Porque o Spock é o cara da ciência, o cara da lógica, né? E a Uhura era, era a pessoa das comunicações, e eles estavam pensando em fazer, né, uma forma de fazer comunicações subespaciais em tempo real, né? Então foi um episódio que uniu o Spock e a Uhura, e eu acho que isso está abrindo uma nova possibilidade aí para a série numa terceira temporada, dos dois se aproximarem, como a gente viu lá no J.J. Abrams, né? E como a gente viu nas insinuações da Nichelle Nichols com Leonardo Nimoy na série clássica, né? Então o episódio ele teve um ponto positivo, né? Se a gente parar para pensar nesse viés aí, tá certo? Mas eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer não, gente. Eu acho que eu já falei bastante aqui, já me estendi bastante, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora no último episódio da temporada, né? Parece que o último episódio da temporada vai ter que ter os Gorns, né? Porque os Gorns apareceram lá no primeiro episódio, bem en passant, bem sendo somente citados, né? E não se falou mais de Gorn a temporada inteira. Então esse último episódio, né, pelo que o pessoal tá falando aí, né, pelos que os especialistas aí que já estão lendo de antemão os episódios, pegando informações sobre os episódios, o último episódio vai ter que ter os Gorns, né, no caso. Eu achava que era para ter um pouco mais de Gorn nessa série, né? Teve episódios que poderiam ter trabalhado um pouco mais isso, né, no caso, né, que foram mais episódios episódicos mesmo, entendeu? Com histórias destacadas de uma sequência, vamos dizer assim, principal, né? Mas eu achava que poderia ter trabalhado um pouco mais os Gorns. Poderia ter uns 3, 4 episódios sobre os Gorns aí, mencionando, falando sobre os Gorns ou trabalhando a questão dos Gorns nesse episódio. Mas, né, não é a gente que está escrevendo, né? São eles lá nos Estados Unidos, né? Então, é isso aí. Tá bom, gente. Então, vida longa e próspera a todos, tá? Um abração, fui e até a próxima.